Boa noite, família. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bem, hoje a gente vai começar as aulas sobre escrita de projetos, tá? Então hoje vai ser uma aula introdutória, vai ser uma aula um pouquinho mais rápida, porque a gente vai fazer uma pequena introdução sobre os projetos culturais, o que é um projeto cultural, quais as formas de financiamento de um projeto cultural, beleza? Até aqui a gente se preparou para esse momento, né? A gente se preparou no sentido de como executar um projeto, como que a gente executa a nossa ideia cultural de forma profissional. E agora a gente vai aprender a pegar tudo que aquilo que a gente aprendeu e colocar no papel. Porque um projeto cultural nada mais é do que vamos dizer assim, a versão, um texto técnico daquilo que você já faz. Mas, para fins de definição mais bonitinho, mais correto, certo? Um projeto cultural, ele é um conjunto de atividades com início, meio e fim, certo? Definidos. E eles têm um objetivo específico, eles têm um resultado, eles têm um objetivo para chegar em um resultado específico, ou também eles têm como objetivo um produto ou um serviço cultural específico, certo? Como assim? Por exemplo, a produtora Quinto Elemento, ou nós, enquanto éramos coletivo, né, o coletivo Quinto Elemento, não era necessariamente um projeto cultural. Porém, as atividades que nós fazíamos em escolas era um projeto cultural dentro do coletivo, certo? O Sarau Quinto Elemento era um projeto cultural dentro do coletivo Quinto Elemento, certo? Então, para além da questão de um projeto cultural ser também um texto técnico daquilo que você faz, uma tradução, né, daquela atividade ou daquele produto, um projeto cultural, ele também tem começo, meio e fim, certo? Por exemplo, o Sarau Quinto Elemento, beleza, ele acontecia todo mês. Mas as edições, elas tinham um começo, meio e fim. Elas começavam às 6 horas e terminavam às 10, 11 horas, certo? E elas tinham um objetivo específico. Qual que era o objetivo do Sarau Quinto Elemento? O Sarau Quinto Elemento tinha como objetivo trabalhar a poesia marginal na cidade para daqui 6 meses, mais ou menos, se eu não me engano, foi isso na época, a gente inaugurar o Slam Quinto Elemento. Então, isso foi o objetivo específico. Ah, eu tenho ideia de fazer uma galeria de grafite. Então, o meu projeto cultural, ele tem como objetivo realizar uma galeria de grafite com início, meio e fim. Ou seja, você vai lá, você prepara o muro, depois você vai lá, realiza o grafite, depois você vai lá e faz a pós-produção. Isso é um produto cultural único, certo? E aí a gente já entra no segundo tópico, que é o ciclo de vida de um projeto cultural. A gente vai ter, primeiro, a concepção, que é quando é aquele momento da gente sonhar o nosso projeto, é quando a gente está pensando no nosso projeto, quando a gente vai deitar antes de dormir, quando a gente está tomando banho, quando a gente está lavando a louça, quando a gente está cozinhando, quando a gente está andando na rua, no busão, no metrô, e a gente está sonhando com aquela nossa exposição na galeria, ou com aquele festival de hip hop, ou aquele encontro de hip hop que a gente está querendo fazer. Esse é o momento de concepção, certo? É o momento que você está sonhando o seu projeto, pensando no seu projeto. Logo em seguida, a gente vem para o planejamento, que é quando você pega tudo aquilo que você sonhou e coloca no papel. E aí você vai ver, vamos dizer assim, que você vai pegar o seu próprio sonho e vai destruir ele, só que você vai reconstruí-lo, né? Logo em seguida. Por quê? Você vai pegar tudo aqueles seus sonhos e você vai trazer para a realidade. Você vai ver o que dá para fazer agora, o que não dá, o que dá para fazer depois. Então, esse é a fase de planejamento, beleza? Depois, a gente tem a captação. E isso vai estar também dentro do planejamento. Logo em seguida, no planejamento, você vai pensar, tá, como que eu vou colocar esse meu projeto na pista? Ah, eu preciso captar o quê? Eu preciso captar só em questão financeira, eu preciso de dinheiro para executar?
Tá, esse dinheiro é para quê? É para pagar pessoal, é para comprar equipamento, é para comprar material, é para alugar espaço, para alimentação, para transporte. Para que é essa captação, certo? Então você vai planejar a captação de recursos do seu projeto. Ah, eu vou captar por edital, eu vou fazer crowdfunding, eu vou fazer financiamento coletivo, é, eu vou fazer edital. De que tipo de edital? Ah, eu vou fazer por uma licitação, eu vou fazer em parceria com alguma instituição, certo? Isso é a captação. Beleza, captou o recurso. Ah, eu preciso de 10 mil para fazer a minha exposição de grafite. Consegui 10 mil reais. Depois você vai em execução. Ou seja, é a hora de botar a mão na massa, é a hora de fazer o projeto acontecer. Aí, dentro da execução do seu projeto, você vai ter as fases do projeto, que são a pré-produção, a produção e a pós-produção, certo? Então, vamos pensar aí que esse é um ciclo, a gente está falando do ciclo de vida geral, para depois entrar no projeto, que é o ciclo de vida do projeto, que aí entra a execução. A pré-produção desse projeto pontual, a produção e a pós-produção. Pode ser que, às vezes, pareça que se misturam essas três fases com o ciclo de vida geral de um projeto. Mas não. Um projeto não acontece, a pré-produção de um projeto só inicia depois que você concebeu, planejou e captou o recurso desse projeto, certo? Logo em seguida, a gente tem o monitoramento ou a avaliação desse seu projeto, que é também pós-produção do seu projeto, certo? Então, é quando você já terminou o seu projeto e aí você está fazendo os seus relatórios, etc. E em seguida tem a prestação de contas, que é quando é aquela parte que a gente às vezes fica com medo, etc. Mas a gente vai ver que é aquilo que eu falei nas outras aulas. É só vocês irem praticando, que a prática não leva à perfeição, mas leva o conhecimento. Então, esse é o ciclo de vida de um projeto, certo? Concepção, planejamento, captação de recurso, execução, monitoramento ou avaliação e a prestação de contas. E aí, gente, o planejamento dessas fases aqui do ciclo de vida é a fase mais importante do seu projeto. Porque é no planejamento que o seu projeto pode ter um sucesso ou pode fracassar. Tudo aquilo que você planejar ou não planejar vai influenciar na execução do seu projeto. Então, assim, eu costumo demorar meses no planejamento de um projeto, dependendo do tamanho. Igual o Festival Quinto Elemento. O Festival Quinto Elemento, eu demorei, assim, por alto aí, o que eu me lembro, uns 6 meses para planejar ele antes do edital abrir. Quando o edital abriu, eu ainda peguei mais ou menos aquele 1 mês de inscrição para revisar ele e adaptei muita coisa, certo? Então, aquela dica que eu dei para vocês nas outras aulas. Ah, eu tenho uma ideia de um projeto para um edital. Eu sei que o edital vai abrir no final do ano. Então, o edital vai abrir lá para setembro. Em março, você já tem que estar planejando esse projeto, colocando ele no papel, fazendo planejamento, para quando abrir o edital, você só ir adaptando. Porque você vai. A sua ideia ela vai decantando conforme o tempo passa. Então, tem coisas que você, naquele momento de euforia de sonhar o projeto, você não pensou. Daqui 6 meses, daqui 2 meses, você lembra, você está repensando o projeto, você fala, putz, isso aqui não vai dar certo, vou adaptar. Eu falo isso porque, eu tô com um outro projeto de festival de hip hop sendo desenvolvido para um outro edital que ainda vai abrir, e eu tô há 3 meses revisando ele. Ele já estava, quando eu peguei para revisar, ele já estava finalizado, assim, bonitinho, escrito, todo pronto, com todos os textos, planilha, ficha técnica, ele já estava finalizado, como se o edital abrisse amanhã, eu conseguiria fazer a inscrição do projeto. Mas aí eu decidi revisar ele. Então eu falei, não, beleza, agora que ele está finalizado, eu vou deixar decantar. E aí todo dia eu abro lá a planilha, o planejamento, o esqueleto dele, que depois a gente vai aprender o que é um esqueleto de projeto, tá? Eu abro o esqueletinho dele para ficar revisando e pensando nele. Então é a dica que eu dou para vocês, tá? Planejamento é essencial, 80% do trabalho é planejamento. A parte de escrever o projeto
é fácil se o seu planejamento for bem feito, tá? O que vai aprovar ou não o seu projeto é põe aí 70% do planejamento. Porque um avaliador, ele... Vamos dizer assim que ele já sabe que todo mundo sabe vender o seu projeto, sabe fazer uma boa apresentação, uma boa justificativa. O que vai diferenciar o seu projeto da outra pessoa num edital é se você demonstra que você planejou bem e que esse projeto dá para sair do papel. Porque uma coisa é a gente falar bem do nosso projeto, outra coisa é a gente comprovar que a gente consegue executar esse projeto. E é com o planejamento que a gente comprova isso. E também com o portfólio, certo? Então, família, ainda sobre prestação de contas, né? É a parte do financiamento, de você pegar toda a parte financeira do seu projeto, certo? Você juntar notas fiscais, você juntar relatórios, você bater o cronograma do seu projeto com o cronograma que você executou, se teve algum imprevisto ou não, certo? Isso também é muito importante, porque uma prestação de contas pode te não aprovada, pode te impedir de participar de outros editais no futuro, enquanto você não sanar esse problema. Pode fazer você ter que devolver dinheiro, certo? Então, tome muito cuidado, dediquem boa parte a estudar a prestação de contas do seu projeto. Não deixa para estudar só quando ele acabar. Eu tenho um projeto que vai durar 5 meses. Não deixe para pensar a prestação de contas só no 4º mês do projeto, tá bom? Pensa do começo ao fim. E aí a gente vai para a próxima parte, que são as formas de financiamento. Como que dá para financiar o meu projeto? Bem, a gente tem 2 formas, o direto e o indireto. O financiamento direto é quando o dinheiro cai na sua conta ou na conta do projeto, você executa ele e presta contas. O indireto são pelas leis de incentivo, ou seja, o seu projeto, primeiro ele é um financiamento direto, vamos voltando. Você vai escrever o projeto, você vai apresentar o seu projeto, seja num edital, seja para uma instituição, seja para os seus patrocinadores, enfim, seja para quem você vai pedir doação, né? Esse projeto aprovado e captado, você recebe a grana e executa. Já no financiamento indireto, que são as leis de incentivo fiscal, o que vai acontecer? Você vai apresentar seu projeto, esse projeto vai ser aprovado para captar recurso. Então, depois que o seu projeto foi aprovado para captar o recurso, você vai ter que ir atrás das empresas, para as empresas patrocinarem o seu projeto, certo? Isso é uma coisa que acontece muito com o pessoal da Rouanet, e aqui no nosso estado a gente tem o PROAC ICMS. O pessoal se preocupa só em aprovar o projeto na lei de incentivo, mas esquece de pensar na captação desse recurso. E aí, seu projeto está aprovado, você tem 3 meses para captar recurso e você não consegue captar porque você não pensou nas empresas. Você deixou para ir atrás das empresas só depois da aprovação do projeto na lei de fomento. E aí, de financiamento direto, a gente tem, como eu já disse anteriormente nos exemplos, recurso próprio, né, o famoso tirar do nosso bolso. Você pode vender ingresso para custear o seu evento, o que eu não recomendo. Eu mesmo não trabalho com projeto de venda de ingresso pela ansiedade que é vender ou não ingresso, certo? Você tem o patrocínio direto, que é quando um estabelecimento, uma pessoa, uma empresa dá o dinheiro diretamente para você, de patrocínio, ou seja, esse dinheiro não sai dos impostos dessa empresa, né? Isso é um patrocínio direto. Você tem as doações, o crowdfunding ou financiamento direto, né? Você tem os editais de financiamento direto. Quais editais de financiamento direto? A PNAB, a Lei Paulo Gustavo, que teve em 2023, se não me engano, 2023, 2024. A gente tem aqui no estado de São Paulo o PROAC Editais, né? Então, essas são as leis de financiamento direto. Tem os editais municipais, outra lei de financiamento, outra forma de financiamento direto
são as licitações de prefeitura, onde é aberta a licitação pública, você concorre, o vencedor dessa licitação é contratado pelo órgão público. E aí, na questão das licitações, é meio que uma dobradinha, porque ele é direto, mas ele também pode ser considerado indireto, por quê? Numa licitação, a prefeitura paga depois. E é muito importante você ter isso em mente. Como assim paga depois? Você já ouviu falar de pessoas falando, a prefeitura paga 30, 90 dias depois, né? Isso é por licitação. A prefeitura só contrata por licitação. Então, quando você for participar de uma licitação de cultura para alguma secretaria de cultura ou também ação social, eles fazem bastante, você tem que pensar que o meu projeto é um projeto de grafite. Eu vou grafitar uma escola através de uma licitação de cultura. Você que vai ter que ceder o material de tinta. Por quê? Porque geralmente o dinheiro para comprar esse material vai vir depois que você executar o seu projeto. Então, na hora de executar, você já tem que ter a grana da tinta, por exemplo. O meu projeto prevê o aluguel de som. Você tem que ou ter a grana desse aluguel de som antes, ou você negocia com quem você vai alugar. Você fala, é uma licitação, então eu vou receber o dinheiro depois. Vamos fazer um contrato, etc. Isso também vale para os seus artistas. Você informa eles, o projeto é por licitação, então todo mundo vai receber até tantos dias depois que executar o projeto. Então tenham isso em mente, certo? Para, por exemplo, você pegar um projeto que tem compra de material, de coisas, você não prevê isso, e aí chega no dia e não tem dinheiro para fazer. E aí é uma dor de cabeça, certo? E aí o financiamento indireto, que são as leis de incentivo fiscal, que é quando uma empresa, né, dedica parte do seu imposto a um projeto cultural. As leis de incentivo fiscal, elas partem da premissa de que você está aplicando diretamente, é até engraçado, né? É um financiamento indireto, mas ela parte do princípio que através da lei de incentivo fiscal, a empresa ela está aplicando aquele imposto que ela pagaria ao governo federal, municipal ou estadual diretamente, porque esse imposto no beabá normal, vamos dizer assim, a empresa paga o imposto para o governo, seja na esfera municipal, estadual ou federal, e esse imposto é redistribuído nas diversas áreas do serviço público, certo? E também vai para a cultura. No caso do incentivo fiscal, esse imposto ele vai já direto para a cultura. Vamos dizer assim que ele facilita a aplicação desse imposto, o retorno desse imposto para a sociedade. Então é assim que funciona uma lei de incentivo fiscal. Beleza? E aí a gente vai trazer aqui, por último, os tipos de editais de fomento à cultura. Como eu disse, os editais de fomento direto e os editais de incentivo fiscal. O edital de fomento direto, como que ele funciona? Você escreve o projeto no edital, o edital você passa no edital, né? Sai as listas de resultado, habilitação, etc. Seu projeto é aprovado, o dinheiro cai na conta do projeto, você executa o projeto e presta contas. Aí você tem editais de fomento e editais de premiação. O edital de fomento, você tem que entregar um projeto cultural com o dinheiro que você vai receber, certo? Então você está recebendo um dinheiro para fomentar a cultura. Um edital de premiação é um edital do qual você recebe dinheiro por causa da sua trajetória. O próprio nome diz. É uma premiação por tudo aquilo que você já fez no seu território, certo? Então, você não precisa necessariamente executar um projeto cultural com esse dinheiro. Tem alguns editais de premiação que pedem uma contrapartida, mas eles são bem pontuais e bem raros, vamos dizer assim. No geral, o edital de premiação, você não tem que executar nada, você recebe a grana e faz o que quiser e presta contas dela. No máximo, a prestação de contas ali financeira de, recebi o dinheiro, tá? Declaração de imposto de renda, etc. Então, esses são os tipos de fomento, de editais de fomento à cultura.
A gente tem Política Nacional Aldir Blanc, a PNAB, Lei Paulo Gustavo, PROAC, editais, e por aí vai os editais municipais, certo? E aí a gente tem também os editais de incentivo fiscal, que são os que eu falei para vocês agora, né? O proponente, no nosso caso, nós ou vocês, né? A gente apresenta um projeto no edital. Esse projeto ele é aprovado para buscar patrocinadores através dessa lei de incentivo fiscal. Ou seja, o projeto aprovado não garante o dinheiro. Depois que o projeto for aprovado, ou seja, o seu projeto não foi aprovado para receber o dinheiro, ele foi aprovado para você ir atrás do dinheiro através dessa lei de incentivo fiscal. Porque o incentivo fiscal só pode ser feito através de uma lei de incentivo. Ou seja, eu sou dono do mercadinho do Dezena, que tem 3 unidades aqui na minha cidade, e eu estou pagando 40 mil em imposto todo ano. Eu não posso simplesmente pegar esses 40 mil que eu pago em imposto e dar para o projeto de hip hop da Érica. Não posso. Eu tenho que, através de uma lei de incentivo, ou melhor, a Érica tem que, através de uma lei de incentivo, captar esse dinheiro de imposto da minha empresa, certo? E aí, aí a gente tem a Lei Rouanet, o PROAC e ICMS aqui no estado de São Paulo, e outros editais de incentivo fiscal, né, no nível municipal, certo? Então, família, esses são os tipos de editais, essas são as formas de financiar o seu projeto, e esse é um ciclo de vida de um projeto cultural. A aula de hoje é uma aula bem introdutória, certo? A gente não, na aula de hoje a gente não vai falar necessariamente de escrita de projeto, certo? Mas a gente vai falar disso na próxima aula, beleza? Vou pegar aqui já para vocês, certo? Antes da gente já abrir aqui para perguntas e respostas, o cronograma, né? Mas a gente, na próxima aula, no dia 8, certo? Semana que vem, na segunda-feira, a gente vai falar sobre realmente a escrita de um projeto. Na próxima aula, no dia 8, segunda-feira, a gente vai construir juntos o planejamento de um projeto. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço o que eu chamo de esqueleto de projeto. Por que esqueleto? Porque é a espinha dorsal de um projeto cultural. Vocês vão entender o porquê que eu chamo o planejamento de esqueleto, certo? E aí a gente vai construir esse projeto juntos, tá? Claro que não vai dar para a gente fazer bonitinho com todo mundo, falando sobre o que vai querer no projeto, porque o nosso tempo de aula é curto. E é uma aula interessante para a gente ter uma troca depois. Então eu vou trazer o esqueleto pronto e aí a gente vai revisando ele, beleza? A gente vai fazer um festival de hip hop, porque aí a gente abarca todos os tipos de atividades. Então porque eu acho que não seria justo eu trazer, por exemplo, um projeto só de batalha de rima, ou um projeto só de grafite, ou um projeto só de break, ou um projeto só de um outro elemento, ou só de um produto cultural. Então a gente vai fazer juntos um projeto de festival de hip hop, e aí no final desse nosso curso vocês vão poder usar esse projeto aí da forma que vocês quiserem, tá bom? Se vocês esse projeto vai ficar disponibilizado para todo mundo, beleza? Agora é com vocês, levantem a mãozinha quem tiver dúvidas. Quem quiser trazer alguma contribuição para a aula de hoje, é só ligar o microfone, enquanto eu vou bebendo água aqui. Bem, tá todo mundo tranquilo hoje? Então, eu vou mandar aqui a lista de chamadas, tá bom? Quem for da outra turma, quem for da turma B e hoje estiver revendo aula, vocês vão assinar a lista de chamadas de amanhã da turma B, tá bom? Deixa eu mandar aqui a lista de chamadas da turma A para vocês. E aí, de lição de casa, família, vai ficar para vocês pensarem, então, para a próxima aula, que a gente vai começar a construir um projeto, o planejamento. Então, na próxima aula, eu quero que vocês têm até segunda-feira, tem bastante tempo,
para sonhar com um festival de hip hop de, vamos ver, vamos pensar um festival de hip hop de 3 dias. 3 dias de atividade. Sexta, sábado e domingo. Beleza? A lição de casa de vocês é sonhar um festival de 3 dias de atividade, tá? Então eu quero que vocês sonhem esse festival de hip hop como lição de casa, certo? Segunda-feira, então, a gente vai, como eu disse, né? A gente está agora na fase de concepção do nosso projeto. Então, até segunda-feira, vocês vão conceber esse festival de hip hop de 3 dias na cabeça de vocês, para na aula de segunda-feira a gente fazer o planejamento desse projeto juntos, beleza? Se vocês quiserem, para quem chegou um pouquinho depois, amanhã vai ter a aula da turma B e vai ser o mesmo tema da aula de hoje, tá bom? Então, se vocês quiserem revisar o conteúdo de hoje, ou para quem chegou um pouquinho depois, perdeu parte da aula, amanhã vai ter esse mesmo tema, certo? É só me mandar mensagem que eu mando o link da aula de amanhã para vocês. Fechou? Então é isso, meus amores. A gente vai ficando por aqui. Eu vou encerrar aqui a gravação. Beleza, Nog. Então amanhã, às 5h30, você me manda mensagem, 5 e pouquinho, perto das 6 horas. Me manda mensagem no WhatsApp para eu te mandar o link da aula, tá bom? Não precisa se desculpar, não. Tá tudo certo. Tudo nosso. Então é isso, família. Um bom descanso para vocês, uma boa quinta, um bom pré-feriado aí para vocês, né? Nos vemos na segunda-feira ou amanhã. Deixa eu encerrar aqui a gravação.